E agora vamos pro último vídeo, Evangelion e a beleza de não se entender todas as coisas. Parabéns. Parabéns, muitos Isso aqui, deixa eu parabéns. só pedir duas coisinhas pra vocês. E relaxa que lá não é vem. anúncio não, fica tranquilo. A primeira é pra você que tá me assistindo já deixar o like Já antes curti. mesmo do vídeo começar. E aí, se por algum motivo ao decorrer do vídeo você não curtir alguma coisa, aí tu pode tirar. Só pra garantir que ninguém vai esquecer, porque vocês sabem que vocês esquecem. E a segunda é algo que eu nunca cheguei a pedir por aqui, mas há uns meses meu Instagram foi simplesmente excluído pela Meta. Então eu criei um novo. Eu tô bem mais presente por lá do que qualquer outra rede social. Então @tropia92 ou só aqui na descrição e comentário fixado. Era só isso mesmo. Obrigado e aproveitem o vídeo. Eu sempre tive muito medo de consumir algumas obras. Principalmente Nossa quando senhora, apareceu do nada aquelas coisas verdaço. cults, existencialistas ou só super abstratas. Eu depois descobri que quem falava essas palavras mal sabia o significado delas. Mas enfim, independente de saber ou não, eu tinha medo. Medo de perder tempo, talvez. Ou, sei lá, medo de só ser um idiota. Medo de assistir 13 episódios de uma obra e no final não entender nada. Perceber que talvez eu só sou um completo imbecil. Tem um filósofo que fala algo do tipo. O nome dele é esse que tá aqui na tela. Soren Ele tem essa Kierkegaard. citação famosa: a angústia é a vertigem da liberdade, que fala um pouco sobre a visão que ele tinha acerca do livre-arbítrio humano, e como a gente sempre vive numa angústia eterna diante ao salto para o desconhecido. É mais fácil você cometer erros e se frustrar em um lugar novo do que fazer isso na sua casa. Afinal, sua casa é confortável e você conhece cada metro quadrado, então a chance de errar é bem menor. Porém, esse filósofo Oi, Célis, tudo bem? considera essas pessoas que usam do seu Sam, livre-arbítrio né, no pra caso. nunca tentar nada de novo de prisioneiras. Porque se você pode tudo e ainda assim escolhe reassistir a mesma série, jogar o mesmo jogo Jogar o mesmo jogo puxando League of Legends foi bem e pessoal, viver a hein? mesma rotina, você não tá sendo livre. Porque pra ele a liberdade tá justamente em tomar alguns riscos e não fugir deles. E independente dessa visão estar certa ou não, uma coisa é fato: às vezes faz bem se arriscar um pouco. E foi com isso em mente que eu decidi, depois de muitos anos, assistir uma obra que todo mundo sempre falou que era muito boa, que ia mudar minha vida e que era muito importante, mas que eu sempre tive muito medo de assistir. Medo de embarcar e sentir que eu simplesmente perdi meu tempo. E você viu a thumb, né? Eu tô falando de Evangelion. O anime que por muitos é considerado a coisa mais difícil de se entender e como é complexo e abstrato, Rick and Morty, 150 de QI, você Muitos entendeu. parabéns. É quase que um senso comum. Eu não assisti Evangelho também. Evangelion é difícil. E foi justamente vendo Evangelion e uma outra obra que eu vou citar um pouco mais pra frente, nada, não. que eu percebi uma coisa... Tá bem? Tô. No momento tô. Tá esfriando um pouco, mas tô bem. E você? Como está? Muito interessante. Eu percebi que no fundo algumas obras, principalmente aquelas ditas super abstratas, não eram difíceis de se entender por serem complexas, e sim porque não havia a real necessidade de se entender todas as coisas. E quando você busca entender tudo em uma obra que não pede por isso, você se frustra. E é sobre esse vício humano de sempre querer explicações em tudo e sempre buscar entender todas as coisas que eu quis fazer esse vídeo. E por mais que eu não faça muita ideia de como falar sobre esse assunto, o importante é tentar, sabe? Abusar um pouco do meu livre-arbítrio e me arriscar em coisas novas. Exatamente como disse o Soren Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Ah, eu tentei, vai. Dá pra dar uma colher de chá. Eu tentei. Você tentou. Evangelho é uma daquelas obras que fala de muita coisa ao mesmo tempo. Talvez seja exatamente por isso que muita gente não entenda de primeira. Porque é normal você não pegar todas as coisas. Mas o principal, e talvez o que muita gente deixa de fora, é que Evangelho é uma obra feita por pessoas e para pessoas. E isso é intrínseco da nossa raça humana. O Shinji Ikari... Sim, são... Qualquer coisa é de pessoas para pessoas, porque eu nunca vi um boi fazendo um filme. O protagonista do anime é aquela clássica criança moderna, nascida em um berço destruído como boa parte da gente. Ele não tem mãe, porque ela morreu muito cedo, quando ele ainda era uma... Qualquer personagem de anime tem, principalmente o protagonista, ele tem o pré-requisito de perder um parente maternal ou paternal logo que a série começa.
Que é pra gente saber que essa pessoa tá perdendo, tá sem um pai ou sem uma mãe e tem uma história Ele é triste. criança e ele não tem pai. Porque esse bicho aí é egoísta e cego o suficiente pra focar tanto no seu próprio trabalho e tanto nos seus próprios objetivos que ele simplesmente esquece que tem um filho pra criar. Ou se não esquece, ele simplesmente trata acontece. como não importante. Ele trata o filho dele como um problema, como um fardo. Ou seja, o Shinji é Normal. praticamente um órfão dentro desse mundo. Então, independente de qualquer simbologia cristã Normal. ou qualquer batalha mecha extremamente linda que você não consiga entender perfeitamente, o cerne dessa Nossa. obra sempre vai ser na relação dessa pessoa com ela mesma. E como isso afeta não só ela, como simplesmente toda a raça humana. É bom pensar como Shinji é aquele protagonista completamente oposto às convenções da sua época. Sabe, uma pessoa fraca, desprezível e, na maioria das vezes, um puro reflexo da situação que ele se encontra. Uma pessoa abandonada. Desprezível. Não é alguém a ser celebrado como, sei lá, um Goku Super Saiyajin derrotando o Freeza na sua forma perfeita. Ou alguém imperfeito, mas que no final se sobressai como um ímpeto de justiça, como o Luffy é durante One Piece. O Shinji é desesperado. Não. Comete mais erros do que acerta e tem muito problema. Como o próprio Nossa. criador da obra diz, Evangelion não é mais um daqueles shounens e mechas que fazem você escapar. Evangelho é uma obra muito pessoal. Eu queria parar de fugir da realidade. Nos primeiros episódios o anime é escapista, mas conforme a série avança eu comecei a encarar a realidade de frente, que eles expor a verdade e não criar uma Como um fantasia. grande isekai que te faz pensar apenas naquele universo e não na sua própria vida. Evangelho é o oposto. Por que todo negócio desse tal de Isekai que fica cheio de menina? É um cara que reencarna num mundo de anime, aí ele fica super forte, ele é super incrível, e aí um monte de menina adora ele. Por que isso acontece nessa ordem? Evangelion quer Nossa, que você estranho. pense na sua própria vida, na sua própria realidade. E como tudo que acontece dentro daquele anime ressoa dentro de você, e dentro de você em relação às pessoas que estão à sua volta. Uma obra que quer fazer você confrontar ela, quer fazer você olhar pra sua vida e perceber tudo isso que ela tá falando, é algo que incomoda. E é algo que deixou muita gente Certo. completamente desconcertada quando saiu lá nos anos 90. Eu tô falando sério. Sim. Foi tão desconcertante e incômodo para a maioria das pessoas que o final de Evangelion foi completamente odiado naquela época. Ao ponto de mandarem cartas diretas pro próprio Hideaki Anno ameaçando ele. Justamente por ele não ter feito um final Ameaçando? convencional, um final bom, um final digno de um anime de mecha. Sendo que Evangelion não era pra ser um anime de mecha. Sacou? As pessoas na época não tinham entendido. E é sobre esse entendimento que eu quero falar nesse vídeo. É sobre essa busca exacerbada de entender todas as coisas que pode acabar, assim como foi lá no final de Evangelion, destruindo uma obra pra você. Uma obra que pode ser muito boa e uma obra que pode conversar diretamente com a pessoa que você é, mas que não foi feita pra ser interpretada de uma forma extremamente objetiva. E a verdade é que isso acontece até hoje. Isso não é um caso específico de Evangelho ou de animes e obras situadas nos anos 90. Certo. Não. Na verdade, isso aconteceu até que bem recentemente, em 2023, e com um filme de terror que muita gente não entendeu. Do Japão, Quem? pra mim. Melhor do Japão na sua casa. Do nada. Zen Market. Ah, estranho. Bell is Boys Afraid é um filme Afraid. de terror surrealista dirigido pelo grande Ari Aster. E o engraçado é que, pelas próprias palavras do Ari Aster, o Boys Afraid sempre foi considerado a melhor coisa que ele já tinha feito. Como o que muitos chamam de masterpiece, magnum opus, ou, aqui no português, a sua obra-prima. E pô, esse é o mesmo cara Oxi. que fez Hereditário, esse é o mesmo cara que fez Midsommar. E ele fala que Boys Afraid é a melhor coisa que ele já fez, todo mundo iria ficar muito curioso pra poder conhecer essa obra. Tanto que o próprio estúdio dele, a Não, A24, até que não, eu não confiou conheço essas tanto coisas. nesse projeto Ah, que ele deu doou a ele um 24. orçamento de 30 milhões de dólares. O que simplesmente até aquele momento havia sido o maior orçamento de toda a história da empresa. Tudo porque fazia muito Certo. sentido. Era grande demais pra se ignorar. Boys Afraid iria ser o maior filme de terror de todos os tempos. Ou não? Tanto que eu não ouvi falar dele? Mas não foi. Na verdade, Boys Afraid tanto não foi que gerou um prejuízo multimilionário para a A24. Um filme que custou mais de 30 milhões para ser feito e que apenas arrecadou
8, com inúmeras críticas negativas e um consenso geral bastante ruim. O consenso de que esse Pretencioso e filme desnecessário. era um completo lixo. Eu era fã do Ari Aster. Filme terrível, pretencioso e desnecessário. Talvez seja o pior filme já feito. Mas enfim, sobre o que Pior já raios feito? é Beau is Afraid e por que ele foi Esse não é o Joaquin Phoenix? tão odiado pelas pessoas. Beau é um homem de meia idade extremamente confuso e triste. O filme mesmo dá ênfase nessa tristeza e melancolia que ele vive o tempo todo, né? Beau is Afraid. E a ideia principal desse filme é que depois de muito tempo ele finalmente vai visitar sua mãe, uma pessoa a qual ele havia se separado há alguns anos por problemas familiares, mas que estava tentando de alguma forma algum tipo de reconciliação. Querida mãe, eu peço desculpas. Esse é o aniversário da morte do pai. Obrigado. Porém, é Me justamente desculpe. nessa reconciliação que começa a grande odisseia pessoal, maluca e extremamente surrealista dele. A verdade é que tudo que o Beau experiencia durante essa obra é um reflexo direto ou indireto da sua própria mãe. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. O lugar onde ele mora é um completo caos, muito perigoso e extremamente sujo e desorganizado. E todo esse caos que ele precisa suportar diariamente acaba fazendo o Beau se tornar meio vegetativo, quase tendo que abdicar de qualquer prazer ou dignidade simplesmente para poder existir. Tanto que quando ele está quase indo pro aeroporto finalmente pegar o voo e ir ver a sua mãe, as coisas dele simplesmente somem. E não bastando só isso, todo mundo que estava na sua rua invade a sua casa e destrói ela por completo, para mostrar pra gente justamente que a vida desse cara é miserável. E quando ele conta isso pra sua mãe e pede desculpas por não poder estar presente nessa viagem, ela simplesmente toma a decisão que cria a base narrativa inteira desse filme. Ela morre. Ou melhor, ela força a sua própria morte para poder fazer o Beau ir de encontro com ela a qualquer meio possível. O ponto principal de Beau is Afraid, de toda essa Ela odisseia morre? Que? maluca e inexplicável, é mostrar justamente a relação tóxica que o Beau tinha com a sua própria mãe. No final do filme, ele acaba descobrindo que absolutamente tudo que ele havia vivido até então era controlado por ela. O psiquiatra que prescrevia os seus remédios gravava todas as sessões para ela poder ouvir. Uma família aparentemente caridosa que cuidou do Beau após ele sofrer um acidente também servia como um local de vigia para sua mãe. Mostrando que toda essa liberdade que ela deu ao Beau ao deixar ele embora de casa era uma farsa, era puramente ilusão. Ele sempre Que esteve louco. sendo vigiado, ele sempre esteve sendo controlado. E tudo de insano que acontece durante o filme é feito para mostrar exatamente o declínio psicológico do próprio protagonista. Você não tem como saber se o que ele tá vendo é real ou inventado. Tudo pode parecer completamente insano. Ele pode estar navegando em alto mar, peregrinando em uma vila cartunesca e até mesmo ver um gigante com garras. Ao mesmo tempo que tudo isso pode parecer extremamente real. Não dá pra saber também a real dimensão do poder econômico e social da mãe dele, porque é feito pra ser assim. É feito pra ser desconfortável, é feito pra ser muito longo, é feito pra ser extremamente confuso. Porque quando o Ari Aster mostra no meio da sua história uma televisão que tá literalmente passando imagens do próprio futuro do filme, ele tá querendo mandar uma mensagem bem direta pra gente. Você não faz ideia do que tá acontecendo. E mesmo sem entender, você vai sentir a dor desse personagem. E você vai acompanhar isso até o final. O Beau não é pra ser um protagonista forte, super decidido. Não, ele é um reflexo do que a mãe quis que ele fosse. Uma pessoa submissa, uma pessoa fraca, uma pessoa descartável. Ele não foi criado para ser aquele protagonista perfeito, poderoso e que sempre vai resolver tudo com um sorriso no rosto. Assim como ele também não foi criado para ser aquele protagonista vulnerável, aquele que Loucura. ainda sofre, mas que no final do dia é um herói. O Beau nunca é o herói. Ele nunca é louvável. Ele nunca tem a sua redenção. Você se coloca na pele do Homem-Aranha porque você quer Basicamente é um filme que vai te cansar de confundir e você não vai chegar a lugar nenhum, e esse é o terror do filme. Você ficar muito confuso, muito fumado, sentir que doido. no final do dia, mesmo sendo imperfeito, você é um herói. Mas ninguém quer se colocar na pele do Beau, porque a vida dele é um eterno fracasso. Ele não é um exemplo, e isso é muito desconfortável.
Tanto que em um momento do filme há um flashback dele vendo seu suposto irmão retrucando a própria mãe e sendo punido logo em seguida, tendo de ficar preso dentro de um sótão. E mais pra frente, a gente descobre que na verdade o Bo sempre foi um filho único, mostrando que aquela criança presa dentro do sótão por desafiar a própria mãe era ele. E por ter sofrido esse trauma na infância, ele nunca mais tentou. Ele se tornou esse Bo medroso, esse Bo vegetativo. Talvez porque fosse mais fácil, talvez porque ele não tivesse escolha, ou talvez porque ele não quisesse ser um filho ruim. O que, no final do dia, acabou sendo ruim pros dois. Ele mata ela por não suportar mais toda essa vida e depois morre. Porque, vamos combinar, desde criança o Bo já estava morto. Desde quando ele renunciou o próprio livre-arbítrio dele e a própria força de vontade para não magoar a própria mãe, Os dois ele morrem. perdeu tudo. Ele se tornou esse personagem desprezível. Então era óbvio que ele ia morrer em algum momento. Era o destino dele. O destino que a própria mãe traçou para ele, né? Mas enfim, o lance é que acima de tudo isso que eu falei para vocês, Bo is Afraid Bo is afraid, bro. Bo está com medo. ainda é um filme de terror. Mas quando esse filme saiu lá em Terror? 2023, muita gente não entendeu o que o Ari Aster estava querendo dizer. Porque aquele filme, como um filme de terror, ele não dava medo. Sabe, ele não parecia um filme de terror. Não era aquele tipo que te assustava com jumpscares ou algum tipo de gore que vai te deixar muito incomodado. Era uma obra que só funcionaria se você, como espectador, se abrisse para ela e percebesse aquele pedaço de arte não como algo a ser entendido ou decifrado, e sim conversado. Você não tem que entender o que exatamente acontece na cena de número 78. Você não tem que entender o que significa Adão e Lilith no universo de Evangelion. E sim, você tem que entender como essas obras conversam com você. Como a mãe do Bo faz você se sentir acerca da sua própria mãe. E como o pai do Shinji faz você se sentir acerca do seu próprio pai. Bo is Afraid mostra justamente como arte é conexão. E é por isso que a arte precisa e deve ser sempre humana. Porque tudo que acontece dentro da arte é feito para alguém sentir alguma coisa. Às vezes você vê uma linda pintura e se sente bem. As maiores artes são feitas através dos piores sentimentos. Infelizmente, essa é uma realidade. Quanto mais forte o sentimento é para uma pessoa, e os sentimentos negativos são mais fortes do que os positivos, maior é a inspiração de obra que algo pode acontecer, porque você está externalizando o sentimento de tal forma que você consegue fazer outras pessoas sentirem o mesmo que você. Com isso, é arte. Mas às vezes uma obra emana desconcerto, emana tristeza, emana gatilhos emocionais. E também é arte. E essa é justamente a beleza de Bo is Afraid. Justamente a ideia de ir contra o que todo mundo estava esperando desde o início. O que de cara vai fazer muita gente odiar sua obra, assim como odiar Evangelho e assim como odiaram Bo is Afraid, mas que depois de um tempo, depois que essa pessoa talvez muda um pouco, reassiste a obra e olha com um olhar um pouco mais pessoal, ela percebe que está começando a gostar. Esse foi o meu próprio caso. Na primeira vez que eu vi Bo is Afraid, eu dei 1 estrela. E na segunda, eu dei uma nota muito maior. Porque eu aprendi a gostar dessa obra. Ou melhor, eu aprendi a gostar de não gostar de Bo is Afraid. Faz sentido? A indústria Mais global ou de games menos. e filmes movimentou mais de 180 Qual que seria a bilhões de nota dele dólares em atualmente? 2020. Nota atual. Indicando notas entre 1, 35 e 3,5. E um máximo de 5. Descrito como complexo, explorando temas como culpa judaica e relações familiares conturbadas, que pode explicar diferentes percepções sobre qualidade. Quase 4 de 5. Não é uma nota excelente, mas... A arte só existe enquanto percebida, enquanto observada e enquanto interpretada. Ou seja, a arte que um criador concebeu não é a mesma arte que chega até você. E buscar a forma que o realizador enxerga tudo aquilo pode até ser muito legal, mas não te explica verdadeiramente nada. Porque a única coisa que importa pra você é justamente como você enxerga as coisas. E não como os outros. Se eu te mostro uma imagem abstrata e te pergunto o que você tá vendo, e você me diz, eu vejo uma ave, enquanto a pessoa do seu lado diz, eu vejo um morro pequeno, nenhum dos dois está certo ou errado. Se você vê uma ave, existe um motivo para isso. E se a outra pessoa vê um morro,
também existe um motivo. Cada pessoa enxerga as coisas de uma forma diferente. As pessoas Sim. dizem que a arte é subjetiva por um motivo muito claro. A intenção, ela é muito poderosa, mas a percepção é mais ainda. Então, quando as pessoas elas dizem eu não entendi Evangelion, eu não entendi o que acontece no final desse anime, essas pessoas não entendem ou acham que não entendem porque a única coisa que importa pra elas é o que o diretor quis dizer. Ou qual foi a intenção do criador nessa cena específica, o que o roteirista quis dizer nessa linha. Se importam muito mais em como os realizadores pensaram naquilo tudo do que em como você mesmo entendeu. A ideia da arte é ser uma janela gigante de interpretações e pensar que existe uma mais importante do que a outra é muito perigoso. Dá pra notar isso com o tanto de vídeo explicado que tem na internet. Essa ideia de que se você não entende algo mais abstrato, você precisa entender da forma que as outras pessoas entenderam. Porque talvez a sua própria interpretação não basta. Ou, sei lá, não seja... Se você não entendeu, é obrigatório ter um entendimento, é obrigatório ter um motivo, uma razão, uma coisa que você possa se agarrar, logicamente. Sendo que você pode sentir emotivamente. o suficiente. Emocionalmente. O que não é verdade. Você consegue assistir a uma obra e perceber se personagem X é legal ou se personagem Y é um babaca. Tu não precisa buscar nenhum explicado na internet pra achar a Asuka uma garota insuportável, por exemplo. E mesmo que o Hideaki Anno em pessoa chegasse na sua casa e falasse não, a Asuka não é insuportável, eu acho ela sempre incrível, você ainda iria achar ela uma chata gigantesca. Porque essa foi a forma que você aprendeu a ver as coisas. Talvez você tenha uma irmã igual a Asuka, uma amiga igual a Asuka, ou alguma pessoa que passou na sua vida que lembre aquele ser humano. E você olha pra ela e pensa, eu não gosto disso. E nesse momento você leva a sua lente como algo principal. Então qual é a diferença de você enxergar esse tipo de opinião como algo válido e não a sua própria interpretação? Tá vendo como não faz sentido? A sua opinião, a sua visão e as suas vivências, sua bagagem cultural, ela é válida pra tudo que você consome, principalmente se o que você consome é arte. A arte tá no processo de se moldar pelas pessoas que passam por ela. E isso é muito importante. E assim, claro que você pode buscar a intenção do autor ou a visão dos outros fãs acerca dessa obra que você gosta. Pode encontrar isso, mas... pra você se privar de visões alheias. O problema é basear toda a sua opinião na visão dos outros. O problema é você não ter opinião própria. Mas nem sempre Baseie. Entenda a sua opinião, mas... forme a sua opinião. Isso que é ruim. O que acaba gerando efeitos manada gigantescos. O que fez com que milhares de pessoas odiassem o final de Evangelion quando ele saiu lá no final dos anos 90, e o que também fez milhares de pessoas odiarem Boys Afraid. Sacou? Porque é muito mais fácil odiar alguma coisa que todo mundo odeia do que buscar entender o porquê que aquilo é odiado. E como que aquele ódio conversa com você. Quando a gente... Pô, a pessoa chega pra mim e fala, por exemplo, que Claire Obscura teve o primeiro ato incrível, que os outros dois atos foram escritos por um babuíno. Eu não posso simplesmente basear nisso e falar, ok, então não vale a pena eu jogar. Eu não posso chegar e falar, não, como é que você viu a segunda temporada de Vandinha? Ah, eu achei uma bosta. E aí eu vou lá e assisto e eu gosto. Poxa, não quer dizer que eu tô errado ou que eu sou inferior àquela pessoa que viu e achou uma bosta. Não, é porque o meu ponto de vista e aquilo que me agrada dentro de uma obra são conceitos diferentes daquela outra pessoa e pra mim, tá bom. Se uma obra for ok, me divertir, me entreter e entregar o que ela se propôs, é o suficiente. Então, simplesmente se entregar à ideia de, alguém falou que é um lixo, portanto não vou assistir, não vou me dar o benefício da dúvida. É o erro. Está falando de arte, é muito bom entender que nós sempre somos o ponto principal daquilo que a gente está consumindo. Não os outros, não o criador, não os fãs, não ninguém. É você. É quem esteja vendo. Eu acho engraçado que talvez as pessoas elas clicaram nesse vídeo, né? Viram a thumb, viram o título e pensaram que eu ia finalmente explicar Evangelion pra elas e mostrar o que ela... A beleza de não se... Desculpa. A beleza de não se entender todas as coisas. Você tem que não entender.
elas não entenderam. E Thumbnail eu fiz preview? o completo oposto. Eu não falei quase nada da obra justamente pra incentivar as pessoas que, assim como eu, tinha medo de ir assistir, de não entender nada. A única coisa que eu conheço de Neo Genesis Evangelion é parabéns. E assistir Muitos mesmo parabéns. assim. Eu acho que eu queria um pouco disso. Ué, Enfrentar ué, esse ué. medo e pular rumo ao desconhecido, como eu falei lá no início. Porque mesmo que você não entenda tudo, algo vai ressoar com seus sentimentos. E mesmo que você não veja Ah lá, esse sentido parabéns lógico, aqui. às vezes é só irracional. E tá tudo bem que seja. Muitos parabéns. Nem tudo precisa ser realmente explicável. Algumas coisas são só doidas demais mesmo. E nem o criador pensou em nada, ele só quis colocar algo maneiro. Enfim, se você viu esse vídeo e ficou interessado em assistir Evangelion, ficou interessado em ver Beau is Afraid, eu peço que você tente. Dê esse salto e... Eu vou assistir as duas coisas. Vou vê-las com o tempo. Vale a pena eu criar minha opinião sobre isso e tô adiando o Evangelho há muito tempo.